Sou MEI. Preciso entregar o imposto de renda da pessoa física? Essa é uma das dúvidas que eu mais tenho recebido nos últimos dias, e por isso resolvi gravar esse vídeo para tentar explanar o máximo possível e tirar essas dúvidas, tá? Então, como é que funciona com relação ao MEI? Primeiramente, quem é MEI tem as seguintes obrigações. Primeiro, fazer o recolhimento mensal da DAS, certo? Que dependendo da atividade varia entre R$ 56,00 e R$ 61,00 mensal. A segunda obrigação é com relação à entrega da declaração simplificada anual do MEI. Essa declaração, ela deve ser entregue até final de maio e ela é com a finalidade de informar o faturamento que teve no ano anterior, como também a quantidade de colaborador existente no ano de 2020, certo? Então são duas obrigações que já partem o princípio de estar no MEI. Com relação à declaração de imposto de renda da pessoa física, não tem a ver com essa declaração que já está prevista para a pessoa jurídica do MEI. Então, ela vai ter que analisar, esse contribuinte, na verdade, vai ter que analisar que quesitos vão obrigá-lo a estar entregando essa declaração anual ou não. Num outro vídeo, eu marquei, vocês dão uma olhadinha no meu feed e no da Mega Contabilidade. Eu elenquei todas as particularidades que vão obrigar o contribuinte a estar realizando a entrega dessa declaração, certo? Sendo que qualquer uma daquelas opções que eu evidenciei, a pessoa constando nela já vai estar obrigada a entregar. Como é que vai funcionar no caso do MEI? O que tem que ser observado principalmente, ok? Com relação aos rendimentos tributáveis, eu vou adentrar aqui com relação ao MEI, porque influencia no quesito faturamento dele aí, tá? Com relação às demais regras, deve ser observado por aquele outro vídeo da obrigatoriedade, certo? Então, como é que vai funcionar no MEI? Caso você não tenha o acompanhamento mensal da Mega Contabilidade no seu MEI para determinar esse lucro do ano, como que você deve fazer essa apuração para identificar se você está obrigado ou não? Então, você vai apurar todas as suas receitas, o seu faturamento do ano, você apura mensalmente, determina quanto que ficou em 2020, certo? Com esse resultado, você vai fazer da mesma forma elencar as despesas que você teve em 2020. Essas despesas e custos envolvem desde folha de pagamento que você teve com o seu colaborador, os encargos que você teve com ele, aluguel, energia, água, se for um comércio, o custo da mercadoria que você vai revender, no caso. Então, toda essa apuração você vai fazer mensalmente e você vai chegar no resultado anual, certo? Você vai pegar o faturamento menos as suas despesas e custo, no caso, vai dar um valor. Vamos colocar números aqui para ficar mais fácil exemplificar. Digamos que o seu faturamento em 2020 foi R$ 60.000 e a sua despesa e custo foi R$ 20.000. Então, teoricamente, o teu resultado seria R$ 40.000, certo? Desses 40.000, como que você vai declarar no seu imposto de renda da pessoa física? Então, preste bem atenção. Caso você não faça esse acompanhamento mensal com a Mega Contabilidade do seu MEI, você deve fazer o seguinte. No exemplo que eu estou dando, que é um comércio aqui no caso, vou colocar como um comércio, você vai pegar o faturamento que você teve, nesse caso R$ 60.000 do meu exemplo, e vai multiplicar por 8%. Vai dar R$ 4.800. Esse R$ 4.800 você vai declarar no imposto de renda da pessoa física nos rendimentos isentos. Só voltando aqui um pouquinho, por que 8%? Estou colocando aqui dessa forma. A Receita Federal determina que quando o MEI ele não tem uma contabilidade regular que vai documentar tudo isso, ele vai estipular percentuais para determinadas atividades, dizendo que aqueles percentuais sobre o faturamento, que é sobre o lucro presumido, que a gente chama, ele teria de lucro efetivamente. Então, no caso de comércio, de transporte de cargas, por exemplo, e de indústria, esse percentual vai ficar em 8% sobre o faturamento, certo? Se essa atividade for transporte de passageiro, por exemplo, o percentual já sobe para 16% sobre o faturamento. E caso a sua empresa seja prestadora de serviço, sobe para 32% esse lucro, certo? Claro que no MEI podem ter várias atividades, certo?
Então, se você é um MEI que tem várias atividades, que eu comentei aqui, que podem se incluir em mais faixas de lucros, esse valor você vai ter que apurar por tipo de receita. Por exemplo, se você for comércio, naquilo que você está, naquela receita que você está faturando comércio, você vai apurar a receita do ano, menos as despesas, e aplicar o lucro de 8%, por exemplo, certo? Se parte das suas receitas forem serviços, por exemplo, na realidade esse cálculo sobre as receitas de serviço vão ser 32%, ok? Para quem já faz a contabilidade aqui conosco mensalmente, os MEIs já vão ter essas apurações. E no final eu vou explicar o porquê é interessante você ter essa contabilidade apurada, né, por um escritório contábil. Então você vai, voltando na sua declaração de imposto de renda naquele exemplo que eu dei, os R$ 4.800 que você apurou de 8% sobre o faturamento de R$ 60 mil, você tem que lançar na sua declaração de imposto de renda da pessoa física em rendimentos isentos do seu MEI, certo? A diferença que deu dos 40 mil para os 4.800 que você apurou, você vai ter que jogar em rendimentos tributáveis. Então, 35.200 nesse meu exemplo, que foi a diferença que você encontrou, vai ser considerado como rendimentos tributáveis. E aí, você vai rever aquele vídeo da obrigação e vai identificar que, nesse exemplo, você estaria obrigada a declarar imposto de renda. Por quê? Porque os rendimentos considerados como tributáveis, ele cai na regra que rendimentos acima de R$ 28.559,70 estarão obrigados a declarar. Claro que você deve verificar todas as fontes de renda que você teve. Então, você pode ter sido MEI, onde você vai ter que fazer esse cálculo para identificar quanto de rendimento tributável você teve em 2020. Você pode ser também funcionário registrado, que você pode ter uma fonte de fonte pagadora, vindo da própria empresa, onde você vai acatar esse valor também nos rendimentos tributáveis. Talvez você seja aposentado ou receba algum benefício do INSS que possa ter rendimentos tributáveis, aí cabe ao informe do INSS também verificar isso, certo? Aluguéis, estou dando exemplo aqui. Você assistindo aquele vídeo, você vai ver vários exemplos que eu estou dando aqui de fontes pagadoras que devem ser somadas e consideradas nesse cálculo de rendimentos tributáveis para identificar se você está obrigado a declarar, certo? Claro que eu não estou aqui levando ainda em consideração aquele MEI que recebeu ainda o auxílio emergencial. Caso você seja esse caso, aí o valor limite ali para você declarar não está limitado a 28 mil ali. Ele está limitado a R$ 22.847,76, desculpa. Então, tem essa outra regra que você tem que observar. Mas cabe a mesma regra de cálculo que eu expliquei aqui, você evidenciando as receitas menos as despesas, certo? Você vai achar um lucro. E aí você vai fazer essa regrinha, dependendo das atividades que tem no seu MEI, você vai fazer essa regrinha de percentual sobre o faturamento para identificar quanto desse lucro é considerado como isento. E a diferença você vai jogar nos rendimentos tributáveis, certo? Então, só evidenciando o porquê que é interessante um MEI ter uma contabilidade que faça seus registros mensais. Porque a Receita determina percentuais fixos para as atividades, certo? Onde vai considerar como lucro isento, como parcela do lucro isento para o mês, certo? Quando você tem uma contabilidade regular, não necessariamente a contabilidade ela vai se fixar nesses percentuais, porque como ela é uma contabilidade regular, o lucro pode ser muito maior que esse percentual que a Receita Federal determina. E o que isso vai acarretar na vida do contribuinte? Vai acarretar que poderá ter um valor maior de rendimento isento vindo para a declaração de imposto de renda da pessoa física e não precisando tributar esse rendimento, certo? Então é bem interessante ter esse acompanhamento mensal. A Mega faz esse acompanhamento para os MEIs e claro que no final acaba pagando menos imposto já que a contabilidade está regular. A ideia é justamente essa, fazer o que o negócio esteja regular
pagar menos imposto possível, o justo, o necessário, certo? E que a empresa tenha o maior lucro possível. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida com relação a esse tipo de entrega de declaração ou como que funciona esse acompanhamento mensal do MEI, não hesite em entrar em contato com a Mega Contabilidade, que nós vamos dar todo o suporte e consultoria possível para realmente deixar regular o seu empreendimento, né? E trazer mais benefícios para você e sua empresa. Obrigada e até o próximo.